Bloco 1 menos consciência. Eu quero começar do jeito mais honesto possível, porque eu sei exatamente o tipo de vergonha que esse assunto causa. Não é uma vergonha de vaidade, é aquela vergonha silenciosa que aparece quando você se olha no espelho e pensa: eu não estou acima do peso, eu sou magra, eu faço o básico, eu me cuido, então por que a minha pele parece não acompanhar o resto do meu corpo? Por que, mesmo com o corpo magro, a textura nas pernas, no bumbum, às vezes até na parte de trás do braço, fica marcada, ondulada, como se tivesse algo preso ali? E a pior parte não é a celulite em si. A pior parte é o sentimento de injustiça, como se o seu corpo estivesse te traindo sem explicação. Muitas mulheres me descrevem isso com uma frase simples: parece que a minha pele não responde. E aí começa um ciclo emocional muito comum. Você tenta resolver com o que é mais óbvio. Aumenta treino, faz dieta mais restrita, compra cream caro, e quando não muda do jeito que você esperava, o pensamento vira contra você. Eu devo ser relaxada, meu corpo é ruim, eu nunca vou ter uma pele bonita. Esse é o tipo de conversa interna que ninguém ouve, mas que desgasta por dentro, porque vira um julgamento constante do próprio corpo. Só que aqui está o ponto central do vídeo, e eu quero que isso já fique claro desde o início. Quando uma mulher é magra, e ainda assim tem celulite, quase sempre o conflito não começa na gordura. Ele começa no fluxo interno, no jeito como o corpo drena, circula e organiza líquidos e resíduos. A celulite, nesse caso, não é um defeito estético, é uma mensagem do corpo, uma espécie de sinal de que existe retenção interna silenciosa acontecendo. E a pele virou o lugar onde isso aparece, porque o corpo não conseguiu resolver com fluidez lá dentro. E é por isso que o ângulo que eu quero te dar hoje muda tudo. Em vez de você olhar para a celulite como uma falha do seu corpo, eu quero que você comece a enxergar como uma válvula de escape. Quando o organismo não dá conta de drenar do jeito certo, ele precisa estacionar o excesso em algum lugar. E algumas regiões do corpo feminino têm uma estrutura de tecido que favorece esse tipo de marcação, principalmente quando existe oscilação de líquidos e pressão entre as camadas. Então, mesmo sem aumento de peso, a pele pode mostrar um relevo diferente, porque o que está mudando ali não é só gordura, é a organização interna do tecido. Você percebe como isso muda a conversa? Não é sobre ser magra ou ser gorda, é sobre o corpo estar em conflito com a própria drenagem, com a própria circulação, com o próprio ritmo interno. E isso não aparece no espelho como quilos, aparece como textura, aparece como aquela sensação de que a pele está presa, opaca, amassada, especialmente em certos horários, em certas fases do mês, ou depois de dias mais estressantes. Agora, antes de eu te explicar o mecanismo com calma, eu quero fazer o que é certo dentro do seu SOP, apresentar cedo o suporte fisiológico, não como promessa e não como truque, como uma ferramenta para ajudar o corpo a aliviar a pressão interna enquanto a gente organiza o entendimento. O blend de hoje: cavalinha, hibisco branco e casca de abacaxi. E eu já vou te orientar o preparo de um jeito realista, sem copiar exemplo padrão, porque o que a gente quer é coerência, não receita decorada. Você vai ferver a água, desligar o fogo e fazer a infusão. A casca de abacaxi pode entrar primeiro, porque ela é mais fibrosa e costuma liberar melhor quando fica em contato mais tempo com a água quente. E depois você adiciona a cavalinha e o hibisco branco para uma infusão mais curta. O objetivo não é deixar forte, é deixar funcional, palatável, sem agressão ao corpo. Você toma uma vez ao dia, observando como o seu corpo reage. E o que eu quero que você entenda é isso não e parar, alisar a pele. Isso é para apoiar o corpo a descomprimir o sistema de retenção e drenagem. A pele pode melhorar como consequência, mas o foco é o corpo voltar a funcionar com mais fluidez. E eu preciso ser adulta com você aqui. Existem mulheres que, ao ouvir cavalinha, pensam em diurético e já querem usar como se fosse uma ferramenta de urgência. Não é isso. O corpo em conflito não se resolve com pressa. Se você já usa diurético, se tem histórico de problema renal, se tem pressão baixa, se está grávida ou amamentando,
Isso exige orientação individual. Eu não vou te vender atalho. O nosso compromisso aqui é saúde funcional, responsável. A cavalinha não é para todo mundo. E não é para usar sem critério. O nosso objetivo é apoiar o corpo, não forçar o corpo. Agora, voltando ao coração do problema, por que isso acontece com mulheres magras? Porque muitas vezes, o corpo magro dá uma falsa impressão de que tudo está bem. Só que o corpo pode estar magro e ainda assim estar congestionado. Congestão interna não aparece em quilo, aparece em sensação, em peso nas pernas, em marca de meia no tornozelo, em roupa que aperta mais no fim do dia, em pele que muda a textura com o estresse, em retenção que você percebe no toque. E isso pode coexistir com um corpo magro tranquilamente. Existe um padrão muito comum. A mulher acorda com a pele melhor, e ao longo do dia a textura vai ficando mais marcada. Ou então ela percebe que em semanas mais tensas, com pouco descanso, a celulite grita mais. Ou percebe que em certas fases do ciclo hormonal, a pele muda, mesmo sem mudar o peso. Isso acontece porque o tecido responde ao ambiente interno. O corpo é um sistema, e a pele é uma parte desse sistema, não um tecido isolado. E aqui eu quero te fazer uma pergunta que é dura, mas libertadora. Você está tentando resolver celulite, como se fosse um problema externo, como se fosse pele ruim. Mas e se a celulite estiver só mostrando que o seu corpo está segurando coisas demais lá dentro? E se o seu corpo estiver pedindo mais fluxo, mais adrenaline, mais ritmo interno, mais estabilidade, não é culpa. E quando você aprende a ler, você para de se punir. Então o primeiro bloco é isso, consciência. O seu corpo não está errado, ele está em conflito. E a celulite, em muitas mulheres magras, é a forma como esse conflito aparece. A partir daqui, eu vou te explicar a fisiologia com calma, de um jeito que você consiga reconhecer no seu cotidiano. Porque quando você reconhece, você volta a ter controle. E quando você volta a ter controle, a vergonha começa a perder força. Agora eu quero te explicar o mecanismo, sem termos complicados, mas com precisão. A pele por baixo não é uma superfície lisa. Ela é um conjunto de camadas que se relacionam com vasos, nervos, tecido conjuntivo e células de gordura. E, entre essas estruturas, existe um espaço microscópico onde líquidos circulam, nutrientes chegam e resíduos vão embora. Quando essa circulação acontece bem, o tecido se mantém mais uniforme. Quando ela fica lenta, o tecido começa a se comportar como um lugar de acúmulo, e é aí que a textura muda. O sistema linfático é uma peça central nessa história. Ele funciona como uma drenagem silenciosa, diferente do sangue, que tem o coração como bomba. A linfa depende muito de movimento, de contração muscular do respiraca, de ritmo corporal, e também depende de um ambiente interno menos inflamatório, menos estressado. Quando você está muito tempo em estresse com sono ruim, com vida muito sentada, com digestão pesada ou intestino irregular, é comum esse sistema ficar mais lento. Não é uma doença, é uma lentidão funcional. Só que lentidão funcional repetida vira marca no corpo. O que acontece quando a drenagem fica lenta? Líquidos ficam mais tempo parados entre as células. Resíduos metabólicos ficam mais tempo circulando nesse espaço. A pressão local aumenta. Pequenos vasos podem ser comprimidos. A oxigenação diminui. E o tecido conjuntivo, que é o suporte que mantém a pele e as camadas abaixo organizadas, começa a perder aquela harmonia. A pele então mostra ondulações não porque você ganhou gordura de repente, mas porque o tecido está com uma organização mais congestionada. E por que isso aparece tanto em regiões como o coxo e glúteo? Porque ali, em muitas mulheres, o tecido tem uma estrutura que favorece esse tipo de tração e compressão. E isso é influenciado por hormônios, por genética, sim, mas principalmente por como o corpo está lidando com líquidos e circulação. O que você precisa guardar é celulite é multifatorial, mas em mulheres magras o motor muitas vezes não é gordura, é drenagem, circulação e equilíbrio do meio interno. Eu quero que você faça um exercício mental simples. Pense em uma esponja. Quando a esponja está com água circulando e sendo espremida de tempos em tempos, ela fica leve e uniforme. Se você deixa a esponja encharcada, sem movimentar,
ela fica pesada e com pontos de acúmulo. O tecido do seu corpo, em parte, responde assim. Não é uma comparação perfeita, mas ajuda a entender o princípio. Fluxo mantém organização. Estagnação cria irregularidade. Agora, como isso se conecta com o cotidiano da mulher? De várias formas. Há mulheres que comem relativamente bem, mas têm um intestino lento. Isso aumenta a carga de resíduos e inflamação silenciosa. Há mulheres que treinam, mas têm sono fragmentado e vivem em alerta. O corpo retém mais. Há mulheres magras que trabalham sentadas o dia todo e não percebem que a circulação nas pernas fica comprometida. Há mulheres que bebem pouca água e tentam compensar com café. O corpo segura mais. E tudo isso não necessariamente engorda, mas congestiona. Quando você entende isso, você para de procurar uma solução estética isolada e começa a pensar em sistema. E esse é o posicionamento do canal Corpo como Sistema. A beleza, quando vem como consequência de um sistema mais harmonioso. Agora, voltando ao blend, porque aqui a ferramenta precisa ser coerente. A cavalinha é tradicionalmente usada como apoio na eliminação de líquidos e na sensação de inchaço, e pode ajudar o corpo quando há essa retenção leve e persistente. O hibisco branco, usado com moderação, pode apoiar a circulação e equilíbrio do meio interno, sem aquela agressividade que algumas versões muito fortes de hibisco provocam em pessoas sensíveis. E a casca de abacaxi, além de aroma e palatabilidade, pode colaborar com a parte digestiva e com a sensação de limpeza do meio interno, principalmente quando o corpo está carregando resíduos que não está eliminando tão bem. O objetivo do chá, repito, é suporte, não é promessa. Você não vai tomar e acordar com pele lisa. Você vai tomar e, aos poucos, observar sinais. Sinais de que o corpo está mais leve. Sinais de que a urina está mais regular, sem exagero. Sinais de que as pernas ficam menos pesadas. Sinais de que a pele parece menos presa. Esses sinais valem ouro, porque mostram o sistema respondendo. Mas eu preciso reforçar uma coisa importante. Quando falamos em drenagem, existe um erro clássico que muita mulher com vergonha comete. Ela tenta forçar, ela tenta secar o corpo. E isso pode piorar. Porque forçar diurese sem reorganizar o sistema pode deixar você com sede, com sensação de fraqueza, com irritação, com retenção rebote, além de não resolver o mecanismo de fundo. A drenagem precisa ser acompanhada de ritmo do Hidrataka, de estabilidade. Então, se você vai usar esse chá, use com consciência. Uma vez ao dia, por um ciclo curto, observando o corpo. Se o corpo dá sinais de desconforto, interrompe. Se você tem condições específicas de saúde, isso precisa de avaliação. Eu prefiro perder a pressa do que perder a responsabilidade. Agora eu quero trazer a vergonha de volta para a mesa, porque ela é parte do conflito. Vergonha faz a mulher esconder o corpo, e ao esconder, ela se desconecta do corpo. E quando você se desconecta, você perde a capacidade de observar sinais sutis. A vergonha faz você olhar a pele como inimiga, não como mensageira. A vergonha transforma um sinal funcional em humilhação. E isso é pesado. O que eu quero te oferecer aqui é um caminho adulto. A celulite, em muitos casos, é uma forma de o corpo dizer: meu sistema de drenagem está lento, meu tecido está congestionado, eu estou segurando mais do que eu deveria segurar. E quando você responde com organização, em vez de punição, o corpo tende a voltar a colaborar. Não instantaneamente, mas gradualmente. E gradualmente é o que sustenta. No próximo bloco, eu vou te mostrar como transformar isso em um ritual possível, sem radicalismo. Um ritual que cabe na vida real, que respeita o corpo e que diminui a força da vergonha, porque você passa a entender o que está acontecendo. E isso muda tudo. Agora, vamos para a parte mais importante, que é onde muita gente falha. Muita mulher entende a teoria, mas não consegue encaixar na vida real. Ou então encaixa de forma rígida, como se fosse mais uma cobrança. E o corpo em conflito não melhora com cobrança. Ele melhora com estabilidade. Quando eu falo em ritual, eu não estou falando de rotina perfeita. Eu estou falando de um conjunto pequeno de decisões que ajudam o corpo a recuperar fluxo. Por quê?
Se a sua celulite está funcionando como uma válvula de escape de retenções internas, o seu objetivo é ajudar o corpo a não precisar mais vazar pela pele. E o chá entra como uma âncora simples. Você escolhe um horário em que o corpo costuma estar mais estável. Muitas mulheres preferem no meio da manhã ou no meio da tarde, longe das refeições principais. Você prepara do jeito que eu expliquei, com infusão coerente e sem exagero. Você toma com calma, como quem está dando uma mensagem para o corpo. Nós vamos aliviar essa pressão. Nós vamos te ajudar a fluir. E junto com isso, você faz algo que parece pequeno, mas muda o sistema. Você observa, você começa a perceber se a pele marca mais em dias em que você dorme mal. Você percebe se marca mais em dias em que você passa muitas horas sentada. Você percebe se marca mais quando seu intestino não funciona. Você percebe se marca mais em fases específicas do ciclo. Isso não é paranoia. Isso é reconexão. Por quê? Quando você se reconecta, a vergonha perde o controle. Vergonha só domina quando o problema aparece sem explicação. Quando você entende o mecanismo e reconhece os gatilhos, você volta a ocupar o seu corpo com presença. E presença muda comportamento sem precisar de violência. O encaixe na vida real passa por coisas simples. Movimento não precisa ser treino duro. Às vezes o corpo precisa só de circulação. Uma caminhada curta, subir escadas, pausas para levantar e mexer as pernas, respiração mais profunda por alguns minutos. Isso melhora o retorno, melhora a drenagem, melhora o espremer natural do sistema linfático. E isso não é estética e fisiologia. Hidratação também não é um detalhe. Muitas mulheres têm retenção porque bebem pouca água. O corpo, quando se sente em ameaça, segura. Ele economiza. Então beber água ao longo do dia é uma forma de dizer ao corpo que não precisa reter por medo. E isso é uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer creme. Digestão e intestino entram como base. Não porque a celulite vem do intestino como uma frase de internet, mas porque o intestino é uma fonte enorme de resíduos quando está lento. E quanto mais resíduo circulando, mais o sistema precisa trabalhar. O corpo em conflito se sobrecarrega. Então, se você percebe que seu intestino é irregular, isso precisa ser tratado como parte do sistema, e não como um detalhe separado. Às vezes a mulher acha que a celulite é só pele, mas o corpo está pedindo organização interna. Sono é outro ponto que ninguém quer ouvir, mas é real. Sono ruim desregula o corpo inteiro. O sistema nervoso fica em alerta, vasos se contraem, retenção aumenta e a pele responde. Se você está vivendo uma fase de sono ruim, o corpo pode estar literalmente travado em modo retenção. Nesse cenário, cobrar pele lisa é crueldade. O corpo está tentando sobreviver, não performar. Perceba como isso é libertador. Não é um vídeo de dicas, é um vídeo de leitura do corpo. O corpo em conflito é a estrela. O chá é suporte e o que você conquista com isso é consciência, que é o verdadeiro resultado do canal. Agora eu volto para vergonha porque eu quero fechar isso de um jeito adulto. Vergonha faz a mulher se comparar com uma imagem irreal. Vergonha faz você achar que celulite é sinal de descuido. E muitas vezes é o contrário. Tem mulheres magras, organizadas, disciplinadas, que têm celulite porque o corpo delas é sensível à retenção interna, porque o ritmo de vida delas é tenso, porque o sono delas está ruim, porque o ciclo hormonal delas pesa mais, porque o trabalho delas exige horas sentadas. Isso não é falha moral, isso é fisiologia em um contexto, e quando você entende isso, você muda o tom com que você fala com você mesma. Você para de olhar para a pele como inimiga. Você começa a olhar como um painel que diz: hoje eu tô mais congestionada, hoje eu tô com mais retenção, hoje eu preciso de mais fluxo, hoje eu preciso cuidar do ritmo. E esse tipo de conversa interna é o que faz o corpo sair do conflito. Porque o corpo responde à segurança, não à guerra. A segurança inclui também saber quando não usar o chá. Se você sentiu tontura, queda de pressão, desconforto, sede intensa, se você já usa medicamentos que mexem com pressão e diurese, se você tem histórico renal, você não força, você pausa. Saúde funcional é isso. Ajuste fino, não
obsessão. E eu quero que você guarde uma frase, sem efeito dramático, apenas como verdade. Seu corpo não precisa ser perfeito para ser digno. A sua pele não precisa estar lisa para você poder viver. Você pode querer melhorar a textura, sim, mas sem se reduzir a isso. O caminho que eu te proponho é esse: entender o corpo, apoiar o corpo, organizar o sistema e deixar a pele responder como consequência. Se você quer um passo a passo mais estruturado para organizar esse sistema com calma, o e-book do canal foi feito exatamente para isso, para transformar informação em rotina possível, sem promessa e sem exagero, ajudando você a conectar os pontos entre retenção, digestão, ritmo e escolhas do dia a dia, não para virar refém de regra, mas para ter clareza. Aqui, o chá é uma ferramenta, o corpo é o centro e a consciência é o verdadeiro resultado.